Olá pessoal, bem-vindos. Então, para que serve saber sobre sabedoria? Você já fez essa pergunta? No último vídeo eu li sobre sabedoria, falei que ia voltar um pouquinho aqui. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, Jussara Gontoff, para que serve eu hoje, em pleno século XXI, saber o que o Khalil Gibran disse sobre sabedoria? Lembra? Ele disse que o sábio é aquele que ama e reverencia a Deus. Ele diz também que é aquele que sabe em conhecimento e em ato, ele une, conhecimento aos seus atos, e que ele é aquele também que ilumina o caminho dos outros, ou seja, é um conhecimento também colocado em prática. E aí, para que saber sobre isso? Você pode estar se perguntando. Se você tem um ideal, eu quero ser uma pessoa com um corpo físico, que não fique doente quando eu estiver numa idade mais avançada, ou eu quero ser uma pessoa agora com os meus músculos que possam sustentar bem o meu corpo físico. Eu quero ser um bom profissional, quero fazer muito bem aquilo que eu faço junto à minha comunidade. Ou seja, se você tem metas, que você quer aprender coisas na vida e aplicar na sua vida, por que não ter um ideal humano o mais elevado possível? E aí não somos ainda sábios, mas se sabemos as características de um sábio, por exemplo, a gente pode se conduzir para esse ideal. E todos os dias eu posso pensar, por exemplo, eu fui um ser humano nesse aspecto que eu quero vir a ser o meu melhor. Eu fui justo, eu iluminei o caminho das pessoas que estavam próximas de mim, eu me inspirei em ideais elevados e pude, através da minha ação também, inspirar outras pessoas a ter esses ideais. Eu fui bom, eu fui amoroso, fui afetuoso, fui justo, tudo isso, fui altruísta, tudo isso parece estar associado às figuras dos sábios. Então, se eu tenho clareza daquilo, pelo menos como uma imagem, eu posso me alimentar dessa ideia e amar esse objetivo. Não só amar as coisas materiais da minha vida, mas amar um objetivo mais ideal de mim. E aí eu trouxe aqui para vocês, já que eu disse que ia voltar na questão da sabedoria, que é muito importante, algumas rápidas definições de sabedoria, para que cada um possa perceber como tanta gente em distintas épocas falaram praticamente a mesma coisa. São ideias complementares. Então, sabedoria, Sofia, para Platão é uma virtude. Claro que eu vou falar aqui tudo muito simplificado, tá, pessoal? Então, ela é uma virtude que ela está ligada a essa capacidade de compreender a realidade além das aparências. Então, Platão ele associava essa ideia, da contemplação das ideias, da contemplação das formas, como uma forma também de ver o bem, e aí que é o conhecimento supremo. Ele também relacionava o amor ao conhecimento, filosofia, e ele dizia que esse amor ao conhecimento, essa sabedoria, ela impulsionava a alma para quê? Para aprender mais desse mundo inteligível, esse mundo sensível, esse mundo além das aparências. O Sócrates, genial Sócrates, ele dizia uma coisa muito interessante, todo mundo conhece praticamente essa frase, Ele associava muito a sabedoria ao conhecimento da ignorância que temos. Então, a famosa frase, só sei que nada sei. É a grandeza de reconhecer a imensidão daquilo que desconhecemos, e isso impulsionava Sócrates para a busca constante pelo conhecimento, pela sabedoria. Aristóteles ele vai falar
da sabedoria, que é uma forma superior, aqui entre aspas, do conhecimento, né? Que envolve a compreensão de causas fundamentais da realidade. Então eu deixo de ver também novamente só esse mundo da ilusão e vou buscar as causas. E ele distinguia a sabedoria teórica, que é um conhecimento filosófico, da sabedoria prática, aquela que a gente aplica na nossa vida com ações de ética, ações de moralidade junto à sociedade na qual a gente vive. Vocês veem que é tudo muito próximo, né? Já os estoicos, se a gente for falar de Sêneca, de Epíteto, eles viam a sabedoria como essa capacidade de viver de acordo com uma razão, né? Aceitando a natureza das coisas, sem se perturbar, né? Lembra aquela ideia, né, do Marco Aurélio, que eu não me perturbo, nada nem ninguém pode me tirar de mim, né? Então eu vejo a situação e eu não me perturbo. E isso tem a ver com a famosa ataraxia, né? Que você fica imperturbável, que é uma maneira que você consegue ir alcançando a sabedoria. Então eu ajo pelas virtudes e eu não me perturbo pelas emoções, pelas coisas que estão acontecendo fora de mim. Eu sou aquele que gerencia a minha própria vida. Aí só para já finalizar um pouquinho mais e entrar na leitura do capítulo de hoje, que fala do amor e da igualdade, vamos lembrar aqui Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele via a sabedoria como o conhecimento e contemplação de Deus. Por quê? Porque só com Deus é possível encontrar a verdade absoluta, porque Deus é a própria verdade absoluta. E assim muitos outros nos falaram sobre a sabedoria, né? Kant também vai relacionar a sabedoria com a ética. Ele fala daquele famoso imperativo categórico, que quer dizer, eu tenho que agir de forma com que a minha ação possa ser transformada numa lei universal. Se todos agissem dessa forma, estaríamos com o mundo em ordem e não em caos. Então ele está relacionando muito a questão da sabedoria com uma autonomia moral e essa busca pelo bem universal o tempo todo. E aí, só para concluir esse pedacinho, na Bíblia, na parte que é o Reis, né? Quando se descreve sobre Salomão, Salomão tem um sonho com Deus e Deus pergunta para o Salomão está ali passando por uma série de dificuldades e Deus pergunta para Salomão, bom, Salomão, pede o que você quiser. Salomão poderia ter pedido para vencer os inimigos, poderia ter pedido dinheiro, e o Salomão pede para ele, para Deus, né, para que ele dê a ele um coração, olha que belo, compreensivo e sábio para julgar o povo. E como resultado, Deus dá a Salomão sabedoria e muito mais. Então aqui, nessas várias lembranças, né, de diferentes correntes aqui ao longo do tempo que falaram sobre a sabedoria e continuam falando, a gente vê claramente, né, essa ideia que ela é bastante complementar uma da outra, dessa sabedoria que a gente só tem como atingir na medida que a gente tenha uma busca, em primeiro lugar, uma busca de viver aquela realidade muito maior do que essa maior realidade que a gente vive, da aparência das coisas, utilizando a nossa capacidade amorosa, a nossa capacidade de ação, de ética, né, da nossa moralidade e a nossa capacidade, a nossa vontade, né, de buscar, né, cada vez mais essa unificação com o divino, a unificação com o todo, nunca deixando que nada de fora nos perturbe e nos tire de nós mesmos. Dito isso, cada um agora pode pensar no seu dia de hoje, por exemplo. No dia de hoje, quando você falou com seu amigo, quando você fez uma crítica a alguém, por exemplo, você fez essa crítica porque você queria iluminar o caminho dessa pessoa com amorosidade. Lembra a ideia do sábio que coloca uma lanterna e ilumina o caminho, porque você queria que o seu amigo saísse um pouco desse mundo das aparências e das ilusões e estivesse buscando um conhecimento maior,
mais universal? Você fez isso com amor ou você fez isso, por exemplo, com raiva, com julgamento? Então a gente vai percebendo na nossa vida como é que estamos convivendo com cada coisa que estamos estudando, né? E na medida que a gente vai estudando, a ideia é, bom, hoje eu ainda não sou sábia, mas eu consegui, por exemplo, não reagir àquela situação. Eu vi aquela pessoa que estava ali lendo e não me deu atenção, que estava na internet que não me deu atenção e eu não reagi a isso. Eu compreendi que aquela pessoa estava me desrespeitando, isso já é um julgamento, mas eu compreendi isso, eu compreendi que aquela pessoa estava em dispersão e nada fiz. Com o meu amor eu esperei, ou eu fui lá e reclamei com a pessoa. Eu compreendi que aquela pessoa não estava bebendo água, pela dificuldade que a pessoa tem em fazer a norma de beber água tantos litros por dia, porque é bom para o corpo, etc. e tal. E eu, com a minha compreensão, com o meu carinho, né? Eu fui permeável, eu fui flexível e ou eu fui lá e julguei aquela pessoa também. Obviamente que isso não é um sábio, né, gente? Obviamente que o sábio é muito mais do que isso, mas essas pequenas reflexões sobre ações nossas no nosso dia a dia vão nos mostrando como é que a gente encara a adversidade na nossa vida. Se essa adversidade está nos ajudando a crescer, quer dizer, eu lido com essa dificuldade cada vez melhor e tenho reações mais humanas, significa que gradativamente eu me encaminho mais para esse local da sabedoria. Vou buscando cada vez mais isso. Vou me libertando das amarras da minha personalidade que está sempre reagindo. Mas se eu continuo agindo do mesmo modo, significa que eu continuo apegada a algumas coisas que eu não quero perder e, portanto, esse desejo que eu tenho que me prende em algumas coisas vai dificultando a minha caminhada. Nossa, chegamos a 12 minutos, então eu peço desculpas e eu vou ler no vídeo de amanhã, do amor e da igualdade. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.